de estimular o empreendedorismo como forma de uma formação diferenciada para os alunos que por aqui passam. E essa palestra vem ao encontro disso, de abrir esse mindset desses alunos para atentar para as tendências tecnológicas, das oportunidades que o empreendedorismo de base tecnológica traz para o mercado brasileiro, principalmente, e mais especificamente para o agronegócio. E eu tenho certeza que o Reinaldo vai falar um pouco disso hoje também, né? Eu queria chamar aqui o professor Hilário, já em nome dele, agradecendo por ele ceder o horário da FATEC para que a gente pudesse trazer a palestra. E ele vai apresentar, vai saudar os seus alunos e apresentar o nosso palestrante. Obrigado, Hilário. Muito obrigado a todos. Eu faço as minhas palavras, todas as palavras que o professor Elvis acabou de compartilhar com vocês, e estendo os meus cumprimentos a todos que foram citados. É um prazer tê-los aqui. Nós temos aqui pessoas que são importantes para o nosso ecossistema, mas temos também as pessoas que vão transformar o nosso ecossistema, que são todos esses alunos que aqui estão, os quais eu quero cumprimentar e agradecer pela presença nessa palestra. Eu quero também agradecer a presença do Reinaldo. Nós já tivemos aí a oportunidade de estarmos juntos e foi um prazer conversar com ele sobre os diversos temas que ele traz para vocês aqui hoje. São temas relevantes para a formação de vocês, são temas muito importantes para o futuro do Brasil e do mundo. A tecnologia tem se transformado ao longo dos dias e, de uma forma muito rápida, as coisas têm se modificado. A disrupção tem sido o tema da preocupação também, né, Reinaldo, com relação a como vai ser o futuro e quais são as vantagens e também os riscos que nós acabamos enfrentando ao longo dos dias que vão seguir aí. Bom, mas eu vou agora apresentar o Reinaldo. O Reinaldo Norman, ele é cofundador e sócio da New Ventures, um fundo de capital de risco baseado nos Estados Unidos e que investe em startups de tecnologia em estágio inicial no Brasil. O Reinaldo ele teve a oportunidade de conhecer o pessoal daqui de Pompeia a partir de uma visita que foi feita, da equipe, que inclui aqui o Denis Sakuma, nosso amigo, e que levou aí o contato inicial, dando a oportunidade para que nós pudéssemos tê-lo aqui no nosso ecossistema. Então, é com grande prazer que eu convido você, Reinaldo, a vir aqui e dar a sua palestra, ou fique à vontade, se você quiser, proferir a palestra de outra posição. Tá legal? Oi. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos aí pela oportunidade. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre... Os slides estão em inglês, tá? Mas a palestra é em português, não se preocupem. Um pouquinho sobre o que eu aprendi em tecnologia e em empreendedorismo nos últimos 25 anos, os últimos 15 nos Estados Unidos e China, no Vale do Silício, no MIT, vou falar um pouquinho. E fiquem à vontade para me interromper a hora que vocês quiserem, se tiverem alguma dúvida específica, tá? Ou deixamos para o final. Na ordem aqui eu vou falar sobre o que aconteceu, principalmente para os mais jovens. Os últimos 10 anos foram anos de mudanças muito expressivas, que provavelmente vocês não entenderam o contexto do que aconteceu, já nasceram nisso e por conseguinte, talvez não tenha noção de como pensar nos próximos 10, 15 anos da vida de vocês. Quem é um pouco mais velho como eu, a gente viu todo esse processo acontecer. Falar sobre 3 áreas de tecnologia que são disruptivas, que eu acho que são as mais importantes da atualidade. Número 3, como preparar vocês, como se prepararem para esse mundo novo. E 4, algumas melhores práticas de inovação que eu aprendi. Sobre o meu background, rapidinho, eu sou empreendedor há 25 anos, como eu falei, Brasil, Estados Unidos e China. Uma das coisas que eu fiz foi um videogame para países emergentes, que foi o primeiro console 3G do mundo. Tem aqui uma foto... muito tempo atrás, a gente tinha mais cabelo. E eu lancei esse videogame no Brasil, Estados Unidos, Brasil, México e China. E essa foi uma das razões de eu viver na China. E eu fiz hardware, software, sistema operacional, loja, todo o processo. Eu também, com o sofrimento que eu vivi na vida de empreendedor, muitos altos e baixos, eu
resolvi escrever alguns livros, são esses 3 livros que são gratuitos, e eu fiz em português, inglês e espanhol, para ajudar empreendedores e gente entrando no mercado, para não sofrer o que eu sofri. Então, eu tenho uma atenção muito grande a isso. Eu fui já investidor, sou ainda na New Ventures, mas fui investidor lá atrás de games, realidade virtual, realidade aumentada, educação e tudo mais. Fiquei um ano no MIT como Entrepreneur in Residence, que era basicamente um advisor, né, um conselheiro dos alunos do MIT, de todas as escolas, desde PhDs até graduandos, que queriam empreender, exatamente pela minha experiência em Brasil, China, Estados Unidos, que era um pouco raro. Então, tinha muita gente empreendendo em países emergentes. Né? E aquela conversa primeira ali, uma das pessoas ali é o CTO da NASA, que a gente teve uma conversa sobre governo, empresa privada, a outra pessoa da Lockheed Martin, e sobre startups. Foi muito, muito legal. Um cara super, super gente boa e simples. E antes de começar a New Ventures, eu tive uma empresa que chamava Innova Lab, que eu levava estudantes para o Vale do Silício para aprender sobre tudo isso lá. Era um programa de 2 semanas e era presencial. Vocês devem imaginar o que aconteceu, né, nos 2 últimos anos, que eu não estou mais fazendo isso. Então, eu resolvi fundar a New Ventures, que é um fundo que investe em startups bem iniciantes no Brasil de tecnologia. A gente investe em startups de software. Tá? E aí, para contextualizar um pouquinho, principalmente para os mais jovens, o que aconteceu nos últimos 10 a 15 anos? Tá? Algumas coisas são óbvias, outras nem tanto. E eu vou tentar contextualizar tudo. Uma delas, vocês já devem ter ouvido falar na mídia, tem 10 anos que se fala nisso, mas a tecnologia ela cresce exponencialmente. Né? Então, o nosso cérebro humano, evolutivamente, se acostumou a pensar linearmente. Né? Então, se a gente tem 10 passos linearmente, a gente conta de 1 a 10. Se a gente tem 10 passos exponencialmente, a gente começa com 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, e a gente evolui muito mais rápido. Então, há um fenômeno muito interessante na tecnologia que a gente superestima a curto prazo e a gente subestima a longo prazo. Uma das razões é que o poder exponencial a gente só vê depois de um tempo. Eu diria depois de 5 a 10 anos é que a gente se dá conta do que está acontecendo em tecnologia. Então, uma dica aqui para vocês é pensarem os próximos 10 anos, 20 anos da vida de vocês, não linearmente, mas exponencialmente. Alguns exemplos bem simples, né, das coisas que aconteceram. A maioria não vai saber o que é o AGC, mas esse era o Apollo Guidance Computer, que é o computador que levou o homem à Lua. Tá? E aí vocês veem uma foto do outro lado de um carregador USB. E vão me perguntar, por que os dois estão um do lado do outro? Na verdade, é porque é o seguinte, esse carregador USB hoje tem mais poder de processamento do que o computador que levou a gente à Lua. Isso mostra 2 coisas. Como em 50 anos as coisas evoluíram muito rápido, exponencialmente. E 2, que a gente conseguiu ir à Lua com poder de processamento de um carregador USB. Então, tem os 2 lados da moeda. Como que a gente pode também maximizar, vamos dizer assim, processamento e computação para atingir objetivos muito complicados e nobres. Mas eu acho que é nos videogames que a gente viu uma evolução que mostra essa diferença. Esse é o Pong, o primeiro jogo comercial, em 72, do fundador da Atari, Nolan Bushnell. Basicamente uma bola quadrada e 2 palitinhos para jogar tênis. E essa aqui é uma foto do jogo, alguns de vocês já devem ter visto, no Xbox e no PlayStation 5, que é o jogo baseado no filme do Matrix, o último, que roda em Unreal Engine, e você tem essa fidelidade gráfica. Então, a gente foi em 50 anos de uma bolinha quadrada, nem uma bola, um quadrado, a fotorrealismo processado em tempo real, num videogame de 400, 300, 400 dólares, em 50 anos. Então, a gente imagina aqui, se a gente pensar exponencialmente, o que vai ter daqui a 20, 30 anos. Basicamente, os videogames vão ser indistinguíveis da realidade. E se a gente tiver um óculos de realidade virtual, etc., provavelmente a gente vai ficar cada vez mais imerso e vai confundir a realidade com o mundo real, com o mundo virtual. E um outro fenômeno da exponencialidade da tecnologia é o contrário, o custo cai exponencialmente também. Na década de 80, para você armazenar uma fotografia, no início da década de 80, custava $300 mil, R$1,5 milhão de reais, para você armazenar uma fotografia que hoje você tem milhares aqui no seu telefone. Hoje é gratuito, praticamente. E outro exemplo, o custo de sequenciar um genoma humano, em 2001, era de $100 milhões, $500 milhões de reais,
por um genoma humano. Hoje ele está mais ou menos, eu fui até 2019, mas hoje está mais ou menos $100, né? Ou R$500. Então, foi de 500 milhões em 20 anos para 500, tá? Em 20 anos. Então, tem os dois lados. A tecnologia cai de preço, tudo começa muito caro, depois vai caindo e também evolui exponencialmente em termos de processamento, né? E na prática, em tudo, né? Em máquina agrícola, em ressonância magnética, em qualquer tipo de device. O iPhone, por exemplo, esse aqui é 3 a 5 milhões de vezes mais poderoso que aquele computador que levou a gente à Lua, um telefone desse. Então, eu acho que o ponto aqui é: pensem exponencialmente para tentar prever melhor o futuro. É muito difícil de prever o futuro, é uma ciência inexata, obviamente, mas a tecnologia é bem previsível. A gente sabe exatamente, mais ou menos, o quanto que a gente vai ter de aumento de poder de computação e decréscimo de custo nos próximos 5, 10, 15 anos. É possível. Então, tentem imaginar coisas que não seriam possíveis. Por exemplo, quando o primeiro chip foi lançado, 60 anos atrás, tinha algumas centenas de transistores em cada chip. Hoje tem chip que chega a ter centenas de bilhões de transistores, um espacinho, né, desse tamanho. Está quase chegando ao limite das leis da física, no tanto de transistores que se consegue ter no chip. Então tá. Passando, isso aqui é óbvio também, o conhecimento se tornou uma commodity, commoditizou, né? Hoje a gente consegue aprender quase tudo que a gente queira no Google. O problema é a curadoria, óbvio. Tem muita bobagem na internet, muita coisa de má qualidade, mas se a gente quiser aprender a fazer receita de bolo, a gente aprende. Se a gente quiser aprender sobre física, a gente aprende. Se a gente quiser aprender computação, a programar, a gente aprende. E minha sugestão aqui já que todo mundo provavelmente tem um celular e tem uma conexão à internet, ou tem acesso à internet, usem muito isso e façam uma curadoria e tentem aprender na internet. Por quê? O conhecimento hoje ele é muito exponencial. Eu vou falar um pouquinho mais para frente disso também. Experiência, né, que a gente chama de overrated em inglês. No passado, a gente vangloriava experiência, né, os mais velhos aqui vão querer me matar, mas hoje em dia, pessoas que não têm conhecimento nenhum de indústrias conseguem revolucionar indústrias. Né? Jovens, na casa dos 20 anos, esses dois do Stripe, por exemplo, começaram com 19, fizeram um sistema de pagamento hoje que vale mais de R$1,5 trilhão de reais, uma empresa, né, que foi fundado com 19 anos. A Catarina fez uma empresa de e-commerce para mulheres nos Estados Unidos, que é uma empresa bem sucedida. E, obviamente, o pináculo, né, desse tipo de raciocínio é o Elon Musk, que todo mundo hoje conhece, né, por motivos bons e ruins, mas que revolucionou duas áreas, carros, né, e eletrificação e principalmente foguetes reutilizáveis, né, que até hoje o primeiro foguete que foi, a gente até tive uma discussão com ele, o primeiro foguete que pousou da SpaceX, né, que foi reaproveitado, foi em 2015. Até hoje, nenhum país, governo, empresa do mundo conseguiu replicar isso. Tem 7 anos. A SpaceX já pousou 115 foguetes que foram para o espaço e voltaram. Por que isso é importante? Isso diminui o custo de acesso ao espaço e muda toda a nossa infraestrutura de espaço, que eu vou falar mais para frente disso também. Mas o ponto é importante nunca subestimar gente que tem uma visão de fora do mercado. No início, essas pessoas vão fazer muita bobagem, vão errar, vão aprender, mas nunca subestime o poder de pessoas de fora, de indústrias, mudarem indústrias de fora. Isso aconteceu no Brasil, tem Nubank. Eu conheci o Davi em 2011, quando ele estava vindo para o Brasil. O Davi era um colombiano que não tinha nenhuma experiência em banco, estudou nos Estados Unidos, não conhecia nada de Brasil e criou hoje um banco que tem 54 milhões de usuários no Brasil, fez IPO, né, a maior startup, era a maior startup do Brasil. Tem Quinto Andar, que revolucionou aluguel de apartamentos. Hoje vale 25 bilhões de reais a empresa. Os dois fundadores também não sabiam absolutamente nada desse mercado de aluguel, etc. E resolveram fazer, e por aí vai. Né? Tem vários exemplos aí no mundo, no Brasil, na China, etc. Isso mudou muito nos últimos 10 anos, porque o conhecimento foi comoditizado. E hoje é possível aprender a fazer foguete pela internet. Claro, precisa ser inteligente, precisa de
uma série de outras coisas, mas é possível, antes não. E aí, o que aconteceu em relação à aceleração do aprendizado, que mudou bastante? Antigamente, vamos colocar 300 anos atrás, 400, nos países desenvolvidos, Inglaterra, Estados Unidos, a única forma de aprender era indo para a universidade. Tinha Harvard ou Oxford, são universidades mais antigas. Você chegava lá, era a única forma de você ter acesso ao conhecimento. Com o tempo, né, os livros ficaram cada vez mais populares, né, desde a invenção da prensa lá de Gutenberg. Dizem os chineses na China que foram os chineses que inventaram a prensa, que a gente atribuiu a Gutenberg. Mas os livros, a gente, né, lê um livro, todo mundo aqui já leu livros e aprendeu com livros. Eu lembro que eu li um livro de AutoCAD para aprender AutoCAD, um livro de 1000 páginas, há uns 30 anos atrás que eu aprendi AutoCAD, e a gente aprendia. E aí veio a internet, chegaram os celulares, e hoje a gente está em casa, está fazendo nada, a gente olha para o celular, a gente tem internet, a gente acessa e a gente pode aprender. Então, isso acelerou bastante. Nessa década, na minha visão, tá, mais uma vez, prever o futuro é uma ciência inexata, eu tenho uma opinião qualificada, mas I don't know, eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que nessa década nós teremos a transição de mobile para óculos de realidade aumentada, que basicamente é colocar a tela do celular no seu campo de visão. Para que olhar para a tela e tocar, se você pode falar e gesticular e olhar para o lado e ter um acesso a e-mail, olhar para vocês aqui, eu ver a rede social de cada um overlay aqui na minha visão. Eu acho que já existem esses óculos para empresas, né? Muitas empresas fazem projetos de CAD, etc., usando óculos de realidade aumentada, como o HoloLens da Microsoft. Nos próximos 2, 3 anos vão ser lançadas versões para consumidor final. A Apple vai lançar um, que provavelmente vai ser o driver dessa indústria, o Facebook vai lançar um, e a Microsoft vai fazer com que isso chegue aos consumidores finais. Primeiras versões vão ser meia boca, caras, não vão ter muita utilidade, como quase tudo, mas eu acho que até o final da década vai haver uma migração da interface que a gente está acostumado no celular para os óculos de realidade aumentada, se não houver nenhuma mudança grande. E aí, aqui já um pouco mais ficção científica, mas que não viola as leis da física, então vai se tornar realidade. Na próxima década, até o final da próxima década, nós vamos começar a ter implantes neurais, que basicamente são chips implantados dentro do cérebro, como se fosse uma cirurgia de olhos, essa LASIK que a gente faz, né? A gente vai lá na máquina, etc., a gente implanta no lugar. Esse chip tem eletrodos que são introduzidos no cérebro por um robô. Tá? Essa é uma empresa do Elon Musk, a Neuralink, que já tem um macaco jogando videogame com esses implantes. É um negócio muito, muito interessante. Assim. O robô ele usa a visão computacional para implantar os chips dentro do cérebro, para não acertar algum vaso, o cérebro é muito vascularizado. E eles conseguem ler neurônios disparando e detectar o campo magnético desses neurônios individuais. Hoje, o chip da Neuralink consegue detectar 10 mil neurônios individuais disparando. O cérebro tem, se não me engano, 1 trilhão de neurônios. É quase nada, mas tudo começa assim. Em breve, a gente vai ter algo seguro, que tenha 1 milhão que consegue ler 1 milhão de neurônios. Isso é transformado em linguagem de computador, usando o machine learning, que todo mundo hoje já conhece, aprendizado de máquina, e mandado para um device, pode ser um óculos, pode ser um computador, um celular, o que quer que seja. Então, teoricamente, sempre teoricamente, por exemplo, em vez de falar, o nosso output é muito lento, ou fala ou é teclar, muito devagar. Teoricamente, eu poderia mandar essa palestra para vocês aqui, se vocês tivessem um implante, em tempo real, vocês receberiam com o implante e já entenderiam tudo sem ficar esperando 1 hora para ouvir eu falar. Tudo isso teórico. Tá? O ponto é, ficção científica geralmente se torna em fatos. Muitas coisas previstas aí em livros. O satélite mesmo foi previsto no livro do Arthur C. Clarke, na década de 40, se não me engano, antes do Sputnik ir para o espaço. Foi um conceito que ele inventou na época de satélite, usando física. O ponto é, se não viola as leis da física, vai acontecer. A questão é quando. Isso ninguém sabe. Pode ser, posso estar falando de final da década que vem, mas pode ser que demore 50 anos, pode ser que aconteça em 10. Eu não sei, mas pela evolução da tecnologia, miniaturização, poder computacional subindo, isso vai ser possível. Então, a nova geração aí vai acostumando que, provavelmente, vocês só serão competitivos daqui a 20, 30 anos com
com um implante na cabeça, que vai torná-los super-humanos, em termos de acesso e de transmissão de dados. Bom, isso é um pouco, né, só para vocês matutarem. E com isso, o que aconteceu o software hoje, na minha visão, está disruptando todas as indústrias, inclusive indústrias antigas, né? Vou falar um pouco mais, mas basicamente hoje, carro autônomo, ou tratores autônomos, né, aqui na Jato, pagamento, drogas estão sendo criadas, remédios, né, e novas moléculas usando inteligência artificial. Isso aqui é um texto escrito por uma inteligência artificial. Eu não sabia disso, mas praticamente todos os reportes que vocês veem na internet da AFP, que é uma agência de notícias, e do Yahoo Sports, em finanças e esportes, são todos feitos por uma inteligência artificial. Eles vão lá, leem, por exemplo, o balanço da empresa e fazem um texto, né, tipo esse aqui, que foi escrito por inteligência artificial, e muito mais rápido e sem necessidade de ter um humano, vamos dizer assim, no controle. Então, assim, isso já são dezenas de bilhões de artigos escritos que a gente nem sabe. Como é que vocês identificam? No finalzinho está escrito assim, gerado por uma inteligência artificial, nesse caso que chama Wordsmith. Tá? Então, muitas coisas estão acontecendo que a gente nem sabe. Tá? E, por conta disso, o poder do mundo, que geralmente estava na mão, né, numa certa fase, indústria, depois mercado financeiro, ele mudou radicalmente para as companhias de tech. Tá? As maiores, obviamente, que estão lá no Vale do Silício, né, como o Facebook, eu vou falar delas, mas, por exemplo, o Facebook hoje tem 3 bilhões de pessoas passando pelas plataformas do Facebook, WhatsApp, Instagram e Facebook, Messenger, todos os dias. Então, uma companhia que é controlada por uma pessoa, Mark Zuckerberg, ele controla a companhia toda, até hoje tem um conselho, mas o conselho ele tem 51% dos votos. Então, se ele quiser, acontece, se ele não quiser, não acontece. Uma companhia, uma pessoa controla informação, por bem e por mal, para 3 bilhões de pessoas por dia. Tá? Então, a importância social, societal, de tudo do Facebook hoje, da empresa, né, que chama Meta, que é a empresa que é dona dessas plataformas todas, é imensuravelmente grande, é inacreditável. Né? Se hoje acabar o WhatsApp, por exemplo, metade do mundo para, a agricultura para, pequeno comerciante para, não vamos perder todos os nossos contatos, nosso network, né, no profissional e pessoal e por aí vai. A Apple, por exemplo, hoje, ela é maior em valor de mercado, mesmo com a bolsa caindo, do que todas essas ícones americanos juntos. Tá? Então, quando a gente pensa em ícones americanos, Disney, Coca-Cola, Uau, né, Starbucks, empresas grandes, tradicionais, a Apple é maior que todas elas juntas. Se ela quiser, ela compra todas né, com o valor de mercado. Obviamente não vai acontecer, mas porque é importantíssimo hoje o poder e a influência das empresas de tech. A Tesla, hoje, ela é maior do que todas as empresas de automóvel do mundo todo juntas, em valor de mercado. E a razão disso, na minha visão, é que a Tesla é avaliada pelo mercado como uma empresa de tecnologia, de inteligência artificial de robótica. Eu vou depois explicar o porquê. As outras empresas produzem chapas de aço e montam e chamam aquilo de carro e enviam para o consumidor. A Tesla é uma empresa que está muito à frente das outras em relação à tecnologia em geral. Tá? Depois eu comento sobre isso. E aqui alguns números para vocês entenderem. Isso com a queda da bolsa, tá? Era maior do que isso 4 semanas atrás, mas hoje as 5 maiores empresas de tech do mundo, Facebook, Google, Microsoft, Amazon e Apple, valem isso é em dólares, tá? Valem 7,6 trilhões de dólares, tá? Que são aproximadamente 40 trilhões de reais, valor de mercado. Né? Em termos de receita, o R ali de revenue, ou de receita, essas 5 empresas faturam 1,45 trilhões de dólares, mais ou menos 7,5 trilhões de reais. Para vocês terem uma ideia disso, o PIB do Brasil é geralmente 1,8 trilhões de dólares. Né? Toda a riqueza gerada pelo país, né? Vamos dizer assim, 1,8 trilhões de dólares. Só essas 5 são coisas diferentes, né? Não são comparáveis, mas dá a dimensão que 5 empresas de tech elas têm um tamanho de
de praticamente um país que é uma das 10, 12 maiores economias do mundo. Tá? E aí o pessoal fala, mas tech só perde dinheiro. Depende. Nos primeiros 5, 10 anos, sim. Depois vira uma máquina de fazer dinheiro. Essas 5 empresas fizeram ano passado 1,6 trilhões de reais de lucro. Tá? Só a Apple fez 500 bilhões de reais de lucro, 550 bilhões de lucro. Tá? Então, elas têm em caixa 650 bilhões de dólares, mais ou menos, sei lá, 3,5 trilhões de reais, dinheiro ou investimentos de curto prazo, em caixa, e gastam 1 trilhão de reais em pesquisa e desenvolvimento. Só 5. Não estou falando do resto. Tem Tesla, tem Netflix, tem um tanto. Né? Mas o ponto os business atuais, o Google é anúncio, o Facebook é anúncio, o Apple é hardware, mas está crescendo em serviços, Microsoft é serviços, a Amazon é e-commerce, o AWS, né, o cloud deles, que está quase fazendo 100 bilhões de dólares. O que está acontecendo essas empresas são extremamente lucrativas, e com isso elas estão investindo o dinheiro delas em todas as áreas que vocês imaginam. Né? O Google tem investindo em roupa inteligente, que você controla seu celular. O Facebook tem drone, interface homem-máquina, né, que você controla interfaces com o cérebro. Apple vai fazer carro em breve, em toda a supply chain, né, cadeia de produção, marca e tecnologia, os carros estão se tornando smartphones. A Amazon tem uma empresa de robô que eles compraram, que faz toda a logística dos armazéns. Microsoft tem óculos de realidade aumentada, etc, etc. Então, para vocês terem uma ideia, só pesquisa e desenvolvimento, o que essas 5 empresas gastam por ano é maior do que todas as universidades americanas juntas, multiplicado por 3. As universidades americanas todas, Stanford, Harvard, privadas, públicas, gastam mais ou menos 70 bilhões por ano de pesquisa e desenvolvimento. O que eu estou querendo dizer? A pesquisa, que antes era feita em universidades, o poder econômico e o poder de influenciar outras indústrias está vindo cada vez mais de tech. O Google tem uma empresa que pouca gente conhece, chama Calico, cujo objetivo da empresa é buscar a imortalidade. Tem uma capa da Time. Tá? Não estou aqui para discutir se isso é viável ou não, mas eles investem bilhões numa empresa de biotech, com os melhores cientistas do mundo, para retardar o envelhecimento. Chama Calico. E por aí vai, carros autônomos e etc. Então, o meu ponto tech era um enabler, né? Tech é importante para algumas empresas, eu acho que vai se tornar o principal negócio de todos os tipos de empresas nos próximos 10, 20 anos. Não importa. Tá? E o poder vai ser cada vez mais concentrado em tech, cada vez mais. Não tem como mudar isso agora. E aí, falando de algumas tecnologias, tem várias, eu coloquei algumas principais, obviamente a inteligência artificial é a principal. Aqui tem está em inglês, mas tem um produto que foi lançado por uma empresa chamada OpenAI, ele está inclusive disponível para testes, openai.com, vocês podem se cadastrar e usar, chama GPT-3, é um sistema de linguagem natural, que entende linguagem natural, com 175 bilhões de parâmetros. Em outras palavras, eles leram a internet inteira e entenderam linguagem natural como ninguém. Essa GPT-3 hoje, você pode escrever, por exemplo, uma frase, tipo, eu fui para Marília dar uma palestra sobre tecnologia, e essa inteligência artificial escreve um livro baseado nessa primeira frase. Tá? Ela pode sumarizar coisas complexas. Você pega um livro de física quântica, coloca lá, ela vai te sumarizar em 2 ou 3 linhas. Você pode escolher sumarize isso para um estudante de primeiro grau, sumarize isso para um PhD, ela vai e faz um texto diferente. Ela gera código, você pode falar assim, crie uma página de HTML com uma caixa de texto de busca, mais sei lá, um banner, e etc, etc, em Python. Ela gera código. Tá? Perfeito? Não. Ainda é inicial? Sim. Mas é impressionante. Tá? Eu recomendo, quem gosta, dar uma olhada na openai.com, porque é algo inacreditável. Isso tem 2 anos, pouca gente conhece, mas está inacreditavelmente sofisticado. Tá?
resolve exercícios, né? Os professores aí vão ficar felizes. Você ela consegue resolver os exercícios e ainda explicar o que você errou, por exemplo. E as coisas estão evoluindo de formas mais, eu diria, interessantes do que eu imaginava. Existe um site que chama This Person Does Not Exist, essa pessoa não existe.com, que é uma AI feita pela NVIDIA que gera rostos. Esses duas faces aqui, dois rostos aqui, são gerados por AI, matematicamente, a multiplicação de matrizes em redes neurais. Tá? Ela aprendeu, leu lá milhões de fotos de pessoas, entendeu, isso aqui é um olho, isso aqui é sobrancelha, isso aqui é uma orelha, os seres humanos têm 2 orelhas, 2 olhos, um nariz, e ele gera. Se vocês forem nesse site agora e quiserem acessar o celular, né, thispersondoesnotexist.com, vocês vão ficar dando reload, ela vai gerar faces infinitamente. Tá? É um negócio extremamente sofisticado. Hoje não dá mais para saber se são faces ou rostos reais do que são rostos gerados por AI. E, inacreditavelmente, isso é só o começo. Essa aqui é uma AI que chama DALL-E 2, esse nome aqui. Eu peguei algumas fotos no Reddit. E esse aqui usa aquela primeira de entender, linguagem natural. Você escreve, por exemplo, Darth Vader, a primeira foto à esquerda no alto. Darth Vader na posição do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Ela gera sinteticamente a foto. Ela não pega um Darth Vader na internet e cola na foto. Ela gera matematicamente. Em 1 segundo, custo baixíssimo. E você pode gerar milhões de variações de Darth Vader no Rio de Janeiro com os braços abertos na pose do Cristo Redentor. Segunda foto, por exemplo, um urso, né, o urso americano lá, o urso cinza, não sei como é que fala em português, usando calça jeans e jaqueta com Nova York ao fundo. Você pode apertar ali, ela gera quantas variações você quiser. Tá? Eu coloquei uma aqui. Essa terceira, ela começa a entender contextos. Foto, uma estátua antiga, da época medieval, etc., com uma pessoa fazendo selfie. Obviamente não existia isso na época medieval. Ela coloca os dois contextos e gera isso. E por aí vai. A Lhama lendo o livro, foto de uma floresta ensolarada na Califórnia, um cartão de uma criança de 4 anos para a mãe, desejando Feliz Dia das Mães, foto de sushi, e o da esquerda, o último à esquerda embaixo, o jato F-35 como um desenho de Leonardo da Vinci. Tem aqueles desenhos, né, de Leonardo da Vinci. Então, esse negócio aqui, para mim, é assustador no bom e no mau sentido. Eu chamo de um gerador de realidade. Porque você pode gerar o que você quiser. Barato. Ainda não está disponível para o público, está fechado só para pesquisadores, mas na internet você vê um tanto de gente fazendo isso, por isso eu peguei essas fotos. E isso pode ser usado, por exemplo, vou fazer um trator com a forma do Batmóvel. Aperta lá e gera infinitas versões. Posso falar, faça um retrato do Elon Musk com pincel preto, etc, etc. Já 50 milhões de retratos. E isso aqui tem questões muito profundas e interessantes. A primeira questão é a seguinte. Na minha visão, isso é algo acima da média do que está acontecendo. Isso tem 3 semanas, tá? Que foi lançado, anunciado 3 ou 4 semanas, então é novo. A qualidade dessas fotos tem a ver com a qualidade dos dados disponíveis para a AI dar uma olhada. Então, todos os preconceitos e vieses, né, que existem nos seres humanos na sociedade, se você não tiver uma qualidade boa de fotos e etc., você vai repetir. Você pode falar, gere uma pessoa de terno, e se a base de fotos for toda de homens de olhos azuis e brancos, etc., ela vai gerar só isso e vai aumentar, né, os vieses e etc. Então, e o outro lado basicamente, os artistas estão fritos com isso aqui, porque você gera em um segundo o que você quiser, né, basicamente. Então, o lado bom é que, né, tem uma facilidade, o lado ruim é que isso vai substituir muita gente. Você pode até fazer produto com isso. Quero uma caneca
com a foto do Michael Jackson de porcelana à noite em cima da Torre Eiffel em Tóquio. Ele vai gerar exatamente isso. Tá? Então, é algo extremamente sofisticado e minha preocupação é que a nova geração, daqui a 10, 15 anos, vai crescer com a maioria da internet, com fotos e, brevemente, vídeos, em alguns anos, vídeos, que nunca existiram. Então, nossas referências vão mudar. Muita coisa vai mudar. Esse negócio é muito poderoso. Para mim, é uma arma de distribuição em massa, de um lado, e um milagre tecnológico, de outro. Então, toda tecnologia agnóstica, a gente que vai usar da forma X ou Y. Mas tem que ter muito cuidado com tecnologia como essa. Hoje, inteligências artificiais que estão lendo exames radiológicos ou de coração, etc., já tem uma qualidade, um acerto maior do que médicos, em algumas áreas, não em todas, depende do treinamento das redes neurais, sobre exames. E tem coisas acontecendo muito legais, tipo, esse aqui é um óculos de realidade aumentada que faz contornos e é usado para bombeiros, por exemplo. Quando você entrar numa casa cheia de fumaça com incêndio, você não consegue ver nem com absolutamente nada. Então, ele pega os contornos, realça e os bombeiros conseguem enxergar dessa forma. Né? E muita coisa acontecendo, essas são algumas. Tá? Existe AIs hoje que aprenderam a jogar vários jogos sem ensinar nenhuma regra, que é uma coisa um pouco bizarra de se entender, mas chama-se unsupervised learning, que uma AI aprende sem supervisão humana. E cada vez mais eu vejo os cercos se fechando em relação à inteligência. As AIs estão ficando realmente muito capazes, inteligentes. E aí, a gente mistura isso com robôs, e a gente tem coisas interessantes. Desde os mais simples, isso é um robô de construção de colocar tijolo, burrinho, mas que ajuda na tarefa simples, faz muito bem essa tarefa. Ou uma maquininha de selecionar tomates verdes ou maduros, com visão de computador, tem umas câmerazinhas, e toda vez que ela vê um verdinho, ela usa essas palhetinhas robóticas para separar. Isso era feito por gente. Isso não é novo, tá? Tem anos já que se faz assim em alguns lugares do mundo. Alguém estava me comentando hoje da maquininha de tomate com visão de computador, de coletar tomate. Ainda é lenta, ainda erra, ainda é devagar, mas lembre-se da exponencialidade. Então, qualquer coisa que hoje a gente julga burrinha ou inútil, etc., pode, em 5 a 10 anos, se tornar algo extremamente complexo e útil e interessante. A Amazon, por exemplo, em 2015 ou 2016, se não me engano, comprou uma empresa que chama-se Kiva Robotics, que é essa empresa que vocês vão ver no vídeo. Os centros de distribuição da Amazon nos Estados Unidos, todos são automatizados, são gigantes. Tem esses robozinhos aí que foram comprados, era uma startup. E hoje isso ajuda a diminuir custos e ajuda no tempo de entrega. Quando você pede algo no app da Amazon, chega mais rápido. Uma das razões é usar a inteligência artificial para distribuição de produtos, sortimento de produtos. Eu fui nesse centro de distribuição, não nesse do vídeo, mas num semelhante. É inacreditável a sofisticação, é inacreditável. É robô para todo quanto é lado, são milhares de robôs de todos os tipos e isso que faz te entregar um pedido em 1 hora. Não só isso, mas ajuda o processo. Aí, já existem drones 100% autônomos, esse é um deles, que chama Skydio. Eu tinha um desses nos Estados Unidos. Esse é 100% autônomo mesmo. Você pega, liga, foca em você, foca no seu carro, na sua bicicleta, etc. E ele te segue até a velocidade de 50, 60 km por hora. Ele te segue indoor, outdoor, só no escuro que não funciona. Mas você pode correr, desviar de objetos, entrar debaixo do carro. É inacreditável. Quem gosta de drone, esse aí é o mais sofisticado em termos de autonomia. Ele realmente vai atrás de você sozinho. E, chegando agora, esse é um vídeo até um pouco antigo, mas os Teslas agora, existem 100 mil Teslas rodando com software de autonomia nos Estados Unidos.
e mais de 1 milhão de Teslas prontos para rodar o software de autonomia. Tem 100 mil pessoas testando a autonomia do Tesla. E eu estou acompanhando isso desde que lançou, tem 1 ano e meio, a versão beta. Estou acompanhando, a mudança foi exponencial. Nós estamos chegando a 99,9% de taxa de acerto, né, do carro. E eu acho que nos próximos 12 meses vai ser 99,9999%. Vai ser muito mais seguro, pelo menos 10 vezes mais seguro que humanos dirigindo. Isso em 12 meses, até o final do ano que vem, no máximo. Sabe? Então, é bem cool o que está acontecendo. E, por último aqui, vão se tornar autônomos também, não são ainda, drones que são os carros voadores, né, do passado, que estão sendo construídos por startups no mundo todo, até por empresas grandes. A Embraer está fazendo tem umas centenas de startups, nos Estados Unidos e China, principalmente. Esse é um que eu acho muito, muito bonito, que chama-se Blackfly. Era para ser lançado em 2020, teve Covid, deve ser lançado esse ano, custa 40, 50 mil dólares, não precisa de brevet, é considerado como se fosse um ultraleve, né? Não pode ser usado em centros urbanos, mas em áreas rurais. Isso aqui é lá no Vale, né, em Mountain View, na cidade de Mountain View. Aqui tem ele aqui no fundo. Isso não é computação gráfica, é um drone mesmo, de verdade. E a autonomia vai seguir nos próximos 5 anos. É mais fácil fazer autonomia de objetos voadores do que de carros. Então, isso tudo assim muito rápido, assim, a evolução de tudo. Tá? Um drone desse é extremamente sofisticado em termos de software. Em termos mecânicos, aerodinâmicos, não é tanto. Mas é o software que mantém um drone estabilizado no ar, um poder computacional que foi adquirido nos últimos tempos, né, rodando os motores de velocidades diferentes, etc. E aí, né, vocês devem ter visto já os vídeos da Boston Dynamics, os robôs dançando, etc. É uma empresa de Boston. Eu acho que até o final dessa década, sem dúvidas, nós vamos ter um robô humanoide relativamente inteligente para nos ajudar, primeiro na indústria e depois em casa. O pessoal até brinca, né? O grande próximo passo da inteligência artificial é cozinhar e limpar a casa, que é algo trivial para nós humanos, mas extremamente difícil do ponto de vista computacional. Né? E eu não acho que vai ser a Boston Dynamics, eu acho que vai ser a Tesla. A Tesla está fazendo um robô. Até o final desse ano mostra um protótipo. E aí as coisas vão mudar para melhor, na minha visão. A gente vai deixar de fazer as coisas chatas e começar a fazer as coisas legais. Mas é uma mudança muito rápida. Né? Quem é mais velho aqui viu os Jetsons na década que começou na década de 60, a gente via na década de 80, tem aquela robozinha do Jetsons, que é a Rosie, que é a criada robô. E eu acho que isso vai acontecer no final dessa década. Isso vai ser bom, inteligente o suficiente, eu não sei, mas vai acontecer. E esse business de robôs da Tesla, na minha visão, vai ser muito maior que o de carros. Porque tem utilidade em tudo. Tarefas domésticas, indústria, fazer compras no supermercado e por aí vai. Para isso, basta resolver principalmente a questão de visão computacional, que a Tesla está quase lá nos carros. Tá? Inclusive, o mesmo software e hardware vai ser usado no robô que é usado nos carros da Tesla. Depois vocês olham. Eu esqueci de colocar a foto deles aqui. Temos de biotech, que é a terceira área. Engenharia genética, obviamente. Eu acho que comidas sintéticas, né? Por exemplo, o Impossible Burger já tem 10 anos, é uma empresa de 2012. Nos Estados Unidos todos você compra o Impossible Burger ou Impossible Meat, que são carnes feitas em laboratório com insumos vegetais, então é 100% vegano, que sangram, tem gosto de carne, cheiro de carne e são muito gostosos. Eu sou carnívoro, né? E eu adoro Impossible Burger. É inacreditavelmente bom. A versão 2.0, a versão 1 não era tão boa. Eles até trabalham como software, a versão 2.0, essa última. Né? E existe uma nova tecnologia que ganhou o prêmio Nobel, foi inventada em 2012, chama CRISPR. Ganhou o prêmio Nobel de Química, se não me engano, em 2020, que é uma professora, uma pesquisadora de Berkeley, que chama Jennifer Doudna, que é uma tesoura molecular onde você consegue ir exatamente no gene que você quer, trocar aquele gene por outro,
ou desativar aquele gene, tá? Que chama knockout the gene em inglês. E o que você pode fazer com isso? Por exemplo, Berkeley, eu fui lá no Instituto de Genômica, eles estão desenvolvendo um projeto com as forças, não sei se é Exército ou Marinha Americana, para fazerem engenharia genética de soldados para resistir à radiação de um possível ataque nuclear. Muitos dos projetos são em agricultura. Grãos que são resistentes a tipos de mosquito XYZ na Índia. Tem vários projetos lá com grãos, que é a primeira aplicação prática. Se eu não me engano, eles têm algo no Brasil, mas eu tenho que ver. Se alguém tiver interesse, depois me fala que eu tenho um bom contato lá com a pessoa que gerenciava o instituto. Mas, por exemplo, tem um sujeito vendendo na internet kits, por exemplo, eles vêm com um sapo, instruções para você modificar o gene das patinhas do sapo e torná-las fosforescentes, por exemplo, no escuro. Né? Igual a gente já viu alguns animais, né, que brilham no escuro e tudo mais. Não é cruel com os animais, não necessariamente eu concordo com isso, mas isso vende na internet, custa $299. Um maluco lá de Berkeley, também, que era da NASA, que é PhD em biotech, está fazendo isso para popularizar a tecnologia de CRISPR. Então, coisas que eram ficção científica há 10 anos, hoje são reais. Né? Tudo tem uma curva de adoção. Né? A inovação, na minha visão, é a invenção que é adotada pelo público, pelo povão, assim, que todo mundo usa, tipo um smartphone, por exemplo. Se tivesse o smartphone e ninguém usar, seria uma invenção, na minha visão, no meu modo de ver. Então, a ver se todas essas coisas vão realmente mudar o mundo em várias formas, tem que ser adotados pelo público, mas a gente vai chegar a situações muito legais. Por exemplo, isso aqui usa várias coisas, robótica, interface que lê os pensamentos, cérebro, essa externa, com eletrodos, e aí a pessoa consegue recuperar movimentos mexendo no braço robótico. Isso aqui é um negócio relativamente antigo, já tem mais de 6 anos. Pesquisa da Universidade de Nova York, se não me engano, na Johns Hopkins. Né? Esse senhor aí que perdeu os 2 braços, voltando a controlar os braços até mobilidade total. Então, as coisas estão indo muito rápido. E algumas outras coisas que estão acontecendo, blockchain, que é a tecnologia que foi lançada com Bitcoin, que muita gente relaciona isso a pagamento, mas é uma forma de validar transações sem precisar de uma entidade que valida a transação. Por exemplo, quando eu mando dinheiro do Nubank para o Itaú, quem que fala que aquela transação é verdadeira? É o Itaú que recebeu o dinheiro. Ele fala assim, joia. Quando eu pago um cartão de crédito, a Visa ou a Mastercard fala, transação aprovada. O blockchain, basicamente, ele coloca isso na internet, domínio público, transparente, sem ter uma entidade centralizadora que aprova transações, ou financeiras, ou vou colocar, por exemplo, a cadeia de produção da agricultura no blockchain. Tá? E aí ela fica lá na internet, não tem dono. Se o mundo acabar literalmente, tiver o apocalipse zumbi, isso vai continuar funcionando, não tem dono, não tem uma entidade que controla. E aí algumas decidem pelo voto da maioria dos nós, dessa rede, dessas transações. Se for validado pela maioria, a transação é aceita. Por exemplo, Bitcoin. Manda um dinheiro para alguém com Bitcoin, ele tenta validar em todos os outros nós, os nodes do Bitcoin, e valida aquela transação, nesse caso, usando complexos algoritmos matemáticos. E aí fala assim, ok, então é como se fosse uma democracia direta em termos de transações, de validação de transações. Então, isso é de 2009, né? O paper do Bitcoin saiu em 2009, é a tecnologia por trás do Bitcoin, é a mais conhecida aplicação, mas eu acho que o blockchain vai ser utilizado e já está sendo em muitas outras coisas. Sabe? Inclusive, lá na MIT, eu lembro vários estudantes fazendo isso em cadeia de alimentos em países onde não há confiança da procedência dos alimentos. Então, vai funcionar ou não, não sei, mas tem gente utilizando. Computadores quânticos, computadores tradicionais funcionam com zeros e uns, como você sabe, eletricidade, passa eletricidade, não passa eletricidade. Computadores quânticos utilizam partículas, são átomos de alguns elementos, para fazer cálculos. Eu tive uma palestra com um cara do Google, que está fazendo isso. Eu saí da palestra entendendo menos do que eu comecei a palestra. Então, eu
vou me aventurar a explicar para vocês, mas eu vou explicar as consequências disso. Primeiro, que é uma quebra de paradigma, do jeito que está agora, está sendo escrito software, compiladores e aplicações para computadores quânticos, que o paradigma é diferente, então as linguagens tradicionais não funcionam bem no computador quântico, mas na prática, computadores quânticos vão ser exponencialmente mais rápidos e resolver problemas de computação ou de sistemas complexos que não foram resolvidos até hoje por computadores tradicionais. Exemplos: prever o clima com exatidão, sei lá, de 99%, nunca vai ter 100%, mas de 99,5%. Com o computador quântico vai ser possível fazer isso, aumentar a precisão, a acurácia de previsões de sistemas complexos. 2, gerar criptografia que é inquebrável. Tão grande a conta que ninguém vai conseguir quebrar. Quebrar criptografia atuais, computador quântico vai conseguir quebrar a criptografia de 256 bits hoje, relativamente fácil. Nós estamos na década de 60 em computadores quânticos, bem devagar, eles funcionam, já se provou o conceito, Google, tem uma empresa do Canadá que chama D-Wave, é uma startup, IBM, Microsoft, NASA, a NSA, a Agência de Segurança Americana, CIA, todos estão com computadores quânticos, mas ainda está muito incipiente. O que vai acontecer é que na próxima década eu acho que isso vai começar a realmente virar um produto que a gente vai utilizar. Primeiro, muito high level para empresas, governos, depois para o público. Tá? Mais duas coisinhas rapidinho. Satélites de internet, né, o Starlink da SpaceX já tem 2.000 satélites lançados em órbita e funcionando. Vão ser 40.000 nos próximos 50 anos. Não, desculpa, nos próximos 5 anos, 40.000 satélites, tá, lançados pela SpaceX, porque o custo hoje por tonelada de equipamento baixou drasticamente, baixou 100 vezes com os foguetes reutilizáveis. E isso provê internet para qualquer lugar do mundo. No meio da Amazônia, se você tiver uma parabólicazinha pequenininha apontando para cima, você tem internet de 400, 500 megabytes hoje, talvez mais no futuro. Tá? No mundo todo, já está funcionando. Você pode comprar o Starlink em vários países do mundo. O Brasil precisa da aprovação da Anatel. Ainda não foi aprovado, mas quem está insatisfeito com a internet em casa ou na fazenda, etc., isso aqui vai ser uma opção muito em breve para todos. Lá no MIT, aprendi mais sobre fusão nuclear. Tem a fissão nuclear, que é a bomba atômica, e a fissão nuclear, como funcionam as usinas nucleares hoje. Né? Angra 1, Angra 2, no Brasil, Fukushima, lá que estourou no Japão. A fissão nuclear é a separação dos átomos e tem um lançamento de energia. Que é aproveitado, mas é radioativo, é perigoso, etc. A fusão nuclear é a fusão de átomos sob pressão enorme. Isso acontece dentro do Sol. Gravidade muito grande, tenta colapsar o Sol, os átomos se fundem e geram uma energia desproporcional que é o reator nuclear, que é o Sol. E essa energia é uma energia muito limpa e renovável e cujo biproduto geralmente é água, etc. E não é radioativa. Os primeiros reatores de fusão nuclear, isso já está sendo pesquisado há 30, 40 anos, não é novidade, mas os primeiros reatores nucleares viáveis, onde geram mais energia do que consomem, estão sendo construídos agora. Tem uma startup lá do MIT que levantou quase 10 bilhões de reais para fazer o primeiro reator de fusão nuclear positivo, né, que gera mais energia do que consome. Então, não sei se vai acontecer. Isso, né, tem uma brincadeira assim, fusão nuclear está há 30 anos no futuro, sempre estará. É uma brincadeira, né, dos físicos nucleares, mas quando a fusão nuclear existir, foi inventada, isso vai resolver todo o nosso problema de energia, e a energia é 100% renovável. Então, é criar um sol na Terra, basicamente. Beleza. E, por último, como eu disse lá no início, a infraestrutura do espaço está sendo criada agora. No final da década de 80, início da década de 90, acabou de ser construída a infraestrutura de internet, né? Cabos, protocolos, pagamentos e por aí vai. E está acontecendo o mesmo no espaço agora. Como com foguetes reutilizáveis, esse é o Starship da SpaceX, muita gente deve conhecer já, que vai aumentar a capacidade de carga no espaço, em termos de custo, 1000 vezes mais barato. E mais de 1000 vezes em termos de quantidade. Um foguete desses aqui vai levar mais carga para o espaço do que todos os foguetes de todos os países do mundo levam no ano. 2 foguetes desses por ano. Desculpa. 2 foguetes Starship vão levar mais carga para o espaço que todos os foguetes
hoje que existem Brasil, China, Índia, Estados Unidos, os próprios SpaceX levam para o espaço. Então, nós estamos construindo a infraestrutura espacial e, nos próximos anos, vai ser relativamente comum vocês encontrarem com colegas aí que estão trabalhando em satélites, ou eu estou fazendo um hotel no espaço, ou estou fazendo uma fábrica no espaço, que é muito mais barato, em teoria, de produzir, sem gravidade, você pode fazer coisas muito maiores, etc. E por aí vai. Então, na década seguinte, nos anos 2030 para frente, a gente vai ver uma corrida mesmo espacial, como foi a internet no espaço. Não só visitar outros planetas e colonizar outros planetas, mas infraestrutura no espaço, né, que vai ser possibilitada com foguetes que levam carga mais barata. E aí vocês vão perguntar, beleza, legal, gostei, mas e aí, o que eu faço? Né, como é que eu posso me preparar? Algumas dicas, tá? Como conselhos, etc. Ser mais empreendedor, o que é ser mais empreendedor? Testar novas soluções. O mundo hoje, por causa de tecnologia, está começando a funcionar mesmo em áreas mais antigas, como um mundo de tentativa e erro, que é como se faz produto hoje. Eu tenho uma hipótese, o pessoal quer um banco cool. Aí eu faço uma versãozinha bem ruinzinha, meia boca, lanço. Aí eu vejo o que acontece. As pessoas odiaram, as pessoas amaram. Legal, se elas amaram, vamos manter essas características. E vamos melhorar as que elas odiaram. E aí, esse processo de iteração, ele vai, e aí a gente chega em startups gigantes ou empresas gigantes que hoje a gente conhece. Então, ser mais empreendedor não tenham medo de lançar coisas, de fazer coisas. A gente tem que parar de teorizar coisas e lançar. Obviamente, fazer isso no mundo digital é barato, gratuito, e você vai investir seu tempo. No mundo real é muito mais difícil, mas eu vejo já acontecendo, de certa forma, o mesmo mindset de software sendo usado para produtos físicos, etc. A SpaceX é uma delas, né? O Starship está sendo construído com essa filosofia de vamos testar, aí vai lá, testa, explode, pega os dados, não funciona, vamos fazer a nova versão. Então, o objetivo é fazer uma Starship por semana, né? Então, fazer 50 Starships por ano, né, que é algo muito grande. Isso aqui não é importante, nem isso, mas é importante, eu acho, assim, hoje, tentar começar uma companhia, principalmente em tech, barato e qualquer um pode fazer, qualquer um pode aprender, qualquer um pode fazer. Então, eu recomendo assim, testar, lançar, não ficar sem medo. Vou fazer um negócio perfeito, não vai funcionar. Não, lança, aprende, e faça a interação e volta. Aprender fazendo, né, tipo os youtubers ou ginastas, etc. Eu acho que hoje acabou essa época de pensar demais, teorizar, viajar na maionese, fazer apresentação, business plan, e não lançar um produto. Eu acho que hoje a gente lança o produto e aprende com ele. O feedback todo é feito em tempo real, quase. Falhar é ok, incrível que pareça. Todo mundo, os mais top empreendedores do planeta, empreendedoras do planeta, erraram muito e aprenderam. O importante é aprender com os erros, né? Tem vários produtos aqui, da Apple, Google, Amazon, que deram errado e ninguém nunca lembra, não lembra deles, e as empresas continuam aí fortes. Então, é importante errar, não tem problema nenhum. Né? Isso aqui é óbvio, é aprender ciência da computação, aprender a programar. Mesmo que você não seja bom de programação, é importante aprender a programar, saber como funciona, porque todo mundo hoje funciona usando computer science, usando, né, code. Eu fiz também, eu programava quando eu era mais novo, vi que eu não sou grandes coisas, e aí saí sorrateiramente, deixei para quem sabe, mas o fato de eu ter aprendido a programar e já ter feito me dá um diferencial competitivo muito grande na hora de conversar com times, etc. Eu acho, inclusive, que vai haver uma mudança no tipo de executivo de empresas, CEOs e etc., que vão ser mais técnicos do que pessoas de venda, que geralmente é o caso. Eu acho que vai estar tendo uma disrupção enorme. O Elon Musk, por exemplo, ele é um CEO técnico, entende de engenharia, entende de computer science, sabe ler código, sabe programar, e ele é muito mais eficiente, porque ele tira uma camada de conexão com outros da empresa que, porventura, seriam técnicos. Então, eu acho que vai cada vez mais pessoas técnicas vão ser os líderes do futuro. Eu acho que é mais eficiente. Eu acho que é algo importante.
E aí, acabando já, é extremamente importante aprender nos Estados Unidos, lá no Vale, que é a terra da história, né, de contar a história, fazer pitch e tudo mais. A gente se vende muito mal, em geral. É importante saber se vender, e de forma precisa, rápida e profunda. A pessoa tem que entender o que você faz, quem você é, em 30 segundos ou 1 minuto. Se você não conseguir explicar, porque você não gastou tempo suficiente para resumir. Então, é importantíssimo aprender a contar a história. Contar a história para o chefe, contar a história para o fornecedor, contar a história para os funcionários. E a gente não conta história muito bem, a gente enrola muito, geralmente, culturalmente. A gente enrola muito e não conta. E eu acho que isso é fundamental. E ser curioso, eu acho que também é fundamental. Eu vou parar aqui, tem mais um pouquinho, mas eu gostaria de ouvir perguntas de vocês. Tá? Só vou terminar com uma deixa aqui. Inovação é subjetiva. Isso aqui na Coreia do Norte, que não tem internet, não tem Google, eles têm o Google local, que é esse rapaz aí, da foto, que tirou uma foto com uma amiga minha, ele basicamente é o oráculo, que você tem qualquer dúvida da vida, de matemática, de física, de filosofia, você vai e pergunta para ele, e ele te responde. Então, na Coreia do Norte, por motivos óbvios, isso é considerado uma inovação, né? Eles mostram isso para a gente no tour, né, que a gente faz lá, o tour do governo que a gente faz, mas em outros países existe o Google, existe o celular e tudo mais. Então, é muito subjetivo. No Japão, a gente tem as notas que são passadas a ferro nas máquinas, nos caixas eletrônicos, porque no Japão, cuidado com o dinheiro, com a apresentação é muito importante. Se você der aquele dinheiro de bêbado no restaurante, etc., sua reputação decai exponencialmente. Então, eu nunca entendi. Eu sempre ia no Japão e pegava as notas nos caixas. Não é possível, que notas lindas e cheirosas, e etc. É uma questão cultural, uma inovação da década de 90 no Japão. Os caixas eletrônicos passam a nota. Na hora de sair, passa e deixa a nota pristina. Tá? Bom, eu vou deixar vocês perguntarem. Já são... A gente tem até 13h30, né? Ouvir vocês um pouquinho. E aí... eu continuo com as perguntas de vocês, se for ok. Pode ser? Beleza.